Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Embora a anatomia não seja avaliada nos procedimentos de análises clínicas, ela é fundamental para compreender a estrutura e a função dos órgãos e tecidos do corpo humano, permitindo uma melhor interpretação dos resultados e dos exames laboratoriais e também dos diagnósticos clínicos. A pergunta é: já ouviram falar em posição anatômica? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. Então, amigos, vamos relembrar alguns conceitos básicos e fundamentais para estudar a anatomia humana. Os primórdios da anatomia humana remontam aos tempos antigos, com evidências de estudos da anatomia na Índia, no Egito e na Grécia. Na Índia, o médico, o nome é complicadinho, mas deve ser algo tipo Maharshi Sushruta, que viveu cerca de 600 a.C. Ele escreveu um tratado sobre cirurgia que descreveu várias estruturas do corpo humano, como ossos, músculos, órgãos internos, e ele também descreveu técnicas cirúrgicas, incluindo a realização de cirurgias plásticas para corrigir determinadas deformidades faciais. Já no Egito, a mumificação de corpos permitiu o estudo da anatomia humana. Os médicos egípcios, naquela época, não sei se daria para chamar mesmo de médicos, né? Mas eles foram capazes de identificar várias estruturas do corpo humano, como o coração, os pulmões e o fígado, e eles também desenvolveram técnicas para embalsamento que envolviam a remoção desses órgãos internos do corpo. Na Grécia, Hipócrates, em torno de 460 a 370 a.C., ele foi considerado o pai da medicina ocidental. E seus escritos incluem descrições perfeitas ainda da anatomia humana. Galeno, já em 129 a 216 depois de Cristo, ele foi um médico romano que fez importantes contribuições para a anatomia humana, descrevendo o sistema circulatório, o sistema nervoso e a função dos músculos. E na Idade Média, por volta do século XIII, os estudos da anatomia humana voltaram a ser permitidos e dissecações de corpos humanos foram realizadas, principalmente na Itália, para esses estudos. Já no século XV, o Leonardo da Vinci, ele foi considerado um dos maiores gênios da história da humanidade e ele fez também importantes contribuições para a anatomia, tanto por meio de sua arte, quanto por sua curiosidade científica. Ele realizou uma série de dissecações de cadáveres humanos com o objetivo de entender a estrutura e a função do corpo humano. Porque ele gostava de anatomia? Não, mas porque ele gostava da perfeição na sua pintura. Então ele fazia essas dissecações para conseguir criar corpos perfeitos no momento em que ele pintava. E ele fez também esboços extremamente detalhados dos músculos, dos ossos, dos órgãos internos do corpo humano, que foram muito úteis para a compreensão da anatomia humana. Além disso, ele estudou também a mecânica do movimento. Ele também estudava essa parte, de física e interessava para ele a mecânica do movimento. E começou a investigar a relação entre os músculos e os ossos e como eles trabalhavam em conjunto para produzir um movimento.
Ele também foi responsável pelo homem vitruviano, que é uma das mais famosas colaborações do Leonardo da Vinci na anatomia. Ele basicamente representa um homem nu, com braços e pernas abertos, em posições diferentes, dentro de um círculo e um quadrado sobreposto. A figura ela é representada de proporção, como se fosse a proporção ideal do corpo humano, baseado nos escritos de um arquiteto romano chamado Vitruvius. Bom, vamos para alguns conceitos, né? A anatomia, ela é a ciência que estuda a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Ela é um ramo da biologia que estuda os sistemas do corpo humano e o funcionamento dos mesmos. A palavra anatomia vem do grego anatome, que significa cortar em partes, cortar separado. E em português a palavra realmente significa dissecação. Vamos falar um pouquinho da variação anatômica, né? Como o objeto de estudo da anatomia humana é o corpo humano, a gente deve supor que, diante de todos os habitantes do planeta Terra, tem algo que a gente vai chamar de variação anatômica, né? Ou seja, a gente vai encontrar pessoas altas, baixas, obesas, magras, cor de pele diferente, mas sem que exista um prejuízo funcional em relação à posição anatômica e à sua visão lateral. Já que a gente falou de posição anatômica, vamos ver o que é essa posição anatômica, né? Ela é uma posição padrão, que é utilizada para estudo do corpo humano. E nessa posição, o corpo é mantido em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, os braços estendidos para baixo, ao lado do corpo, e as palmas das mãos voltadas para frente, para a parte frontal. Ou seja, no momento que a gente tem essa posição, a gente padronizou a posição do corpo humano. E a isso a gente chama de posição anatômica. A posição lateral é a mesma, só que vista de lado. Então, o corpo é mantido ereto, com a cabeça reta e os olhos voltados para frente. Esse termo anatômico, então, se serve a uma, como eu disse, uma posição padronizada para o estudo do corpo humano e que é usada para fornecer como ponto de referência de uma forma consistente para descrição e localização em relação às outras partes do corpo. Mesmo pertencendo a uma espécie, né, o Homo sapiens, a gente deve levar em consideração que ao observar imagens, por exemplo, de um atlas de anatomia, a gente pode ter algumas diferenças morfológicas que talvez não tenham perturbação funcional. Porém, quando essa perturbação está presente, a gente vai chamar de anomalia. Por exemplo, um indivíduo que tem as pernas fundidas, a gente chama de sirenomelia. Além de ter variado a forma, ainda perdeu a função de locomoção normal. Quando as anomalias são muito acentuadas, deformando profundamente o corpo do indivíduo, a ponto de ser praticamente incompatível com a vida, a gente chama isso de monstruosidade, como no caso da anencefalia, que é mostrada aí na foto. A gente ainda tem algumas variações anatômicas individuais que decorrem de fatores como idade, sexo, etnia, tipo de constituição e evolução. A idade é responsável por alterações anatômicas evidentes, né? Desde a fase intrauterina até a velhice, o nosso corpo vai passar por inúmeras transformações. Pelo fator sexo, masculino e feminino, é possível diferenciar indivíduos devido às características especiais, muito além da simples diferença dos órgãos genitais. E pela etnia,
Um grupo humano se distingue de outro devido a algumas características físicas, como, por exemplo, pela cor da pele, pela abertura ocular. Então, na grande variabilidade morfológica humana, tem uma possibilidade da gente se reconhecer em várias formas constitucionais, do tipo médio aos tipos extremos e mistos, né? Os tipos que a gente tem são chamados de brevilíneo, que são indivíduos atarracados, em geral baixos, com pescoço curto e tórax de grande diâmetro antero-posterior. Também membros curtos em relação à altura do tronco. Temos os indivíduos mediolinos, que apresentam caracteres intermediários aos tipos extremos, né? E os longilíneos, que são indivíduos magros, em geral altos, com pescoço longo, tórax muito achatado, antero-posteriormente, e com membros longos em relação à altura do tronco. Com a divisão do corpo humano. Isso a gente aprende na biologia básica, né? O corpo humano se divide em cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça está na extremidade superior do corpo, unida ao tronco pelo pescoço. O tronco se subdivide em tórax e abdômen. Os membros são órgãos pares e se subdividem em superiores ou torácicos e inferiores ou pélvicos. Os membros possuem uma raiz, uma cintura, que se une ao tronco, e uma parte livre. Nos membros superiores, a raiz ou cintura escapular é o ombro, e a parte livre se subdivide em braço, antebraço e mão. Entre o braço e o antebraço, a gente tem o cotovelo, e entre o antebraço e a mão, a gente tem o punho. Nos membros inferiores, a raiz ou cintura pélvica é o quadril. E a parte livre se subdivide em coxa, perna e pé. Entre a coxa e a perna tem-se o joelho. Entre a perna e o pé tem o tornozelo. Na versão posterior da posição anatômica, temos a parte posterior do corpo. O pescoço vai receber o nome de nuca, o tronco de dorso, as nádegas vão corresponder à região glútea. Bom, vamos ver os planos de delimitação e secção do corpo. Na anatomia, o corpo é dividido por meio de planos de delimitação e de secção. Com relação aos planos de delimitação, temos que, em posição anatômica, o corpo se delimita em planos tangentes à sua superfície, formando um paralelepípedo. De maneira bem informal, é como se fôssemos colocar o corpo humano na posição anatômica dentro de uma caixa. E, de outra forma, pode-se dizer que é a limitação do corpo em 3 dimensões. Esses limites podem ser definidos para o corpo humano como um todo ou somente por uma peça anatômica. As faces da forma geométrica correspondem aos seguintes planos. Bom, vão existir 2 planos verticais. Um que vai ser tangente ao ventre, anterior ventral ou frontal, e outro às costas, posterior ou dorsal. Esses outros planos, a eles paralelos, vão ser designados como planos frontais. Os planos ventral e dorsal são atribuídos ao tronco, enquanto que os planos anterior e posterior se referem aos membros. Também são 2 planos verticais tangentes ao lado do corpo, chamados planos laterais direito e esquerdo. Os planos horizontal tangenciam a cabeça, que aí nós temos o superior cefálico ou craniano, ou ainda cranial, e a planta dos pés, que vai ser o plano inferior podálico ou caudal.
Para poder estudar o corpo humano como uma estrutura interna, né, na sua estrutura interna, diferente do que foi visto até o momento, nos planos de delimitação, vai ser necessário fazer cortes, ou seja, seccionar o corpo. E para isso a gente vai usar agora os conceitos de plano de secção. Então, os planos de secção são outra maneira de dizer sentido do corte. Com relação aos planos de secção ou planos de corte, nós temos que, em posição anatômica, o plano que divide o corpo humano verticalmente ao meio, em metade direita e metade esquerda, é o plano sagital ou mediano. Esse plano a gente pode dizer que é o único que corta o ser humano em duas porções ditas semelhantes, né? Pelo menos no que se refere ao aparelho locomotor. A gente pode dizer que, basicamente, para cada músculo presente no hemicorpo esquerdo, existe um correspondente no lado direito. Qualquer corte feito paralelamente ao plano mediano é chamado de secção sagital. A esses nós vamos dar a possibilidade de uma vista lateral ou medial, independente do número de cortes realizados. E podemos colocar como, por exemplo, a vista de uma cabeça com corte sagital e vista lateral. O plano que divide o corpo humano verticalmente ao meio, em ventral e dorsal, anterior e posterior, a gente chama de plano coronal ou frontal. Qualquer corte feito paralelo a esse vai ser chamado de secção frontal. E aos planos dar-se a mesma denominação de frontal. O corte que divide o corpo humano horizontalmente ao meio, em superior e inferior, ele vai ser denominado secção transversal. E os planos formados por secções também são chamados transversais ou axiais. São exemplos dos planos gerados por secções transversais, os planos cranial, podárico ou caudal. Essas denominações de planos de corte também servem quando for estudado os planos de movimento. Em relação aos eixos e termos de posição e direção. Bom, eixos são três linhas imaginárias e em anatomia humana essas linhas imaginárias são traçadas no indivíduo como se ele estivesse em um paralelepípedo, como visto nos planos de delimitação. Os três eixos principais seguem três direções ortogonais, ou seja, que se interceptam e se posicionam em um ângulo reto, né? Elas formam ângulos retos entre si. E a gente deve ter o cuidado, nesse momento, de não confundir a nomenclatura dos eixos com a nomenclatura dos planos. Então vamos lá. Na direção céfalo-caudal ou crânio-caudal, temos o eixo transversal, que vai do centro do corpo ao plano superior e do centro do corpo ao plano inferior. Ou seja, é o eixo que vai da cabeça aos pés. Tá? Na direção lateral, temos o eixo longitudinal, que vai do centro do corpo à lateral esquerda e do centro à lateral direita. Ou seja, é o eixo que vai de um lado ao outro do corpo. E na posição antero-posterior, temos o eixo sagital, que vai do centro do corpo ao plano ventral e do centro do corpo ao plano dorsal. Ou seja, é o eixo que vai do ventre ao dorso. Ao estudar o corpo, a anatomia faz comparação entre a forma dos órgãos com algumas formas geométricas.
Por isso, também descreve estrutura com faces, margens, extremidades e ângulos, de acordo com as referências para o qual elas estão voltadas. Como exemplo, se a face de uma estrutura está voltada para o plano mediano, ela vai ser medial. Se vai estar voltada para os lados, ela é lateral. A situação e a posição dos órgãos são indicadas da mesma forma. Exemplo, se o órgão está próximo ao plano mediano, ele é medial. Ou lateral, se ele está mais próximo do plano lateral, direito ou esquerdo. Aqui a gente vai ter um exemplo de um corte transversal a nível de tórax. A linha traçada entre o ponto X e Y, ela corresponde ao plano sagital ou mediano. Qualquer estrutura situada nesse plano será denominada mediana. Como, por exemplo, as vértebras, né? Em A e B, a gente vai ter as vértebras e os vasos, e no C, bem ali na frente, a gente tem o osso externo. Né? Esses vão ser denominados medianos, e eles estão basicamente por cima dessa linha de corte do XY. Outros exemplos de estruturas medianas pode ser o nariz, a cicatriz umbilical, né? E como a gente pode observar, também se colocou nessa figura algumas estruturas geométricas em posições diversas, simbolizadas pelas letras D, E e F. Considerando a relação das estruturas, a gente tem que F é uma estrutura medial, porque está mais próxima da linha mediana. D é uma estrutura lateral, porque está mais próxima da parte externa do corpo, lateral do corpo. E a estrutura E pode ter duas denominações. Se ela for comparada à linha mediana, ela é considerada lateral. Se for comparada às estruturas F e D, ela é intermediária. Isso significa que existe uma relação entre as estruturas, ou seja, a estrutura que se situa mais próxima do plano mediano em relação à outra é dita medial. Outro exemplo é a relação entre os dedos. O quinto dedo, o mínimo, ele é medial em relação ao polegar, em posição anatômica, né? Lembrando, as palmas das mãos estão viradas para frente. Então, o dedo mínimo, ele está mais próximo do meio do corpo. E o polegar mais para a posição lateral. E se a gente levar em consideração, nesse caso, os dedos que estão no meio, né, são considerados intermediários. Voltando para aquele modo esquemático que a gente viu anteriormente, né, e agora dispondo 3 novas estruturas, só que em outras posições, e simbolizadas por outras letras, né, o G, H e o I, a gente tem que a estrutura I está mais próxima do plano ventral, né, ou seja, da frente anterior, em relação a G e H. E, portanto, ela vai ser denominada ventral ou anterior. E G e H estão mais próximas do plano dorsal, posterior, e são, portanto, então, estruturas dorsais. Quando se estabelece a relação entre I ventral e G dorsal, o H pode ser considerado média. Outro exemplo é se a gente fizer a relação entre os dedos do pé e o tornozelo. Os dedos vão ser considerados ventrais, enquanto que o tornozelo vai ser considerado dorsal. Ainda no mesmo modelo esquemático, agora considerando o alinhamento das estruturas, a gente tem que as estruturas D, E e F estão em alinhamento transversal, enquanto que as estruturas G, H e I estão no alinhamento antero-posterior. Também a gente pode considerar um alinhamento longitudinal ou crânio-caudal.
Nesse caso, a estrutura mais próxima do plano cranial ou superior é dita cranial ou superior, em relação a outra que será caudal ou inferior. Essa última estará mais próxima do plano caudal do que a primeira. O termo cranial ou caudal, como foi dito, são empregados mais comumente para estruturas situadas no tronco. Uma estrutura situada entre outras, caudal ou cranial, em relação a ela, vai ser denominada média. Um exemplo se apresenta na figura aí ao lado, na qual o nariz é médio, quando se relaciona aos olhos, que são craniais, e os lábios, que são caudais. Em anatomia também se usa os adjetivos interno e externo para indicar posição, evidenciando a parte que se volta para o interior ou exterior de uma cavidade. Então, nessa figura, a gente tem o exemplo de uma costela cuja face interna se volta para dentro e a face externa se volta para fora da cavidade torácica. Da mesma forma que anteriormente a gente viu, uma estrutura que esteja situada entre a interna e a externa vai ser uma estrutura média. Os termos proximal e distal são empregados para designar a posição dos membros, conforme a distância entre a estrutura e a raiz do membro. Nos membros superiores, a mão é distal em relação ao braço, e esse é proximal em relação à mão, pois a mão está mais distante da raiz do membro que o braço. Outro exemplo do uso de proximal e distal é a relação entre vasos sanguíneos em relação ao coração, que vai ser o órgão central. Essas expressões também podem ser usadas para os nervos em relação ao neuroeixo, o encéfalo e medula. A estrutura que se situa entre uma proximal e distal sempre a gente vai considerar média. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.